Faltavam apenas 23 minutos para o voo 1907 pousar em Brasília, quando o nariz do Boeing 737 se inclinou para baixo e o nível de voo diminuiu abruptamente. Senta que lá vem história. Saudações aeronáuticas! Tudo bem com vocês? Tudo bem. É provável que 2007 tenha sido o ano mais difícil para viajar de avião no Brasil. Uma ponte aérea Congonhas-Santos Dumont, com duração máxima de 50 minutos, podia demorar até 4 horas, graças ao tempo de espera no saguão do aeroporto e dentro de aeronaves ainda em solo. Atrasos e cancelamentos eram rotineiros em aeroportos de qualquer região do país. Em março daquele ano, era comum que aos finais de semana, ao menos 1/3 dos voos decolassem atrasados, revoltando os passageiros. O aeroporto se transformou num cenário para cenas de angústia, desespero e até violência. E muita gente até hoje tem calafrios e medo de voar por causa do acidente que vamos explicar hoje. Eu só vou abrir um parênteses aqui para você que tem esse medo. Se você ainda não entrou para a turma 2 do curso Sem Medo de Voar, tá perdendo tempo. Corre, porque as inscrições se encerram na próxima terça-feira, dia 7. Prorrogado até quinta-feira, dia 9. Já são milhares de pessoas transformadas e que superaram esse medo de voar e hoje podem viajar tranquilamente aproveitando os benefícios que uma viagem de avião pode proporcionar. Para saber mais é só acessar medodevoar.com.br, o link está aí na descrição. O primeiro capítulo desastroso dessa crise aérea toda aconteceu em 29 de setembro de 2006, quando 2 aviões novinhos em folha se chocaram na região da Serra do Cachimbo, lá no Mato Grosso. Depois disso, os sistemas de monitoramento do espaço aéreo brasileiro passaram a cair, a ficar offline. Os controladores eram mal pagos e operavam equipamentos obsoletos. Enquanto a demanda por passagens subia 12% ao ano, os investimentos em infraestrutura pelo país caíam pela metade. As centenas de vidas brasileiras perdidas numa colisão aérea escancarou problemas gravíssimos da nossa aviação comercial às vésperas dos Jogos Pan-Americanos. Se você acompanhou as notícias da época, já sabe que eu vou falar sobre TCAS, a postura dos pilotos americanos e os recursos dos controladores de voos brasileiros lá naquela época. Talvez você até espere que eu comente também sobre os supostos pontos cegos no espaço aéreo da floresta amazônica. Isso foi uma espécie de fake news que ganhou força durante a cobertura do acidente. E para você saber melhor como funcionava o controle do espaço aéreo brasileiro na ocasião e quais as mudanças que aconteceram depois desse acidente, por favor, assista o episódio 302, quando eu conversei com Fernando Siqueira, membro da comissão de investigação do CENIPA desse acidente, e que na época trabalhava lá no Sindacta. Aqui eu vou explicar como que um jato executivo voando em altitude incorreta, além de outras imprudências, se encontrou com um jato comercial sobre a imensidão da maior floresta tropical do mundo. A partir das informações do relatório final do CENIPA, que foi divulgado em 2008, vocês vão ver como uma aeronave brasileira com tripulantes americanos se chocou contra um avião americano com tripulantes brasileiros. Antes da gente decolar nessa história, eu quero contar um pouquinho o que estava acontecendo na aviação brasileira lá em 2006. Era um ano festivo, fazia 100 anos que um brasileiro tinha conquistado o prêmio Arquideacon, o primeiro da aviação mundial. Se você não sabe do que eu estou falando, em 23 de outubro de 1906, Santos Dumont decolou com seu 14 bis lá nos campos de Bagatelle, em Paris. E para celebrar esse centenário, ainda mais em ano eleitoral, o governo preparou uma série de eventos que iam de moeda comemorativa até incentivo de produção editorial sobre Dumont e até a inclusão do inventor no seleto livro de aço dos heróis brasileiros. Apenas 9 dias depois dessa grande festa promovida pela Comissão Interministerial do Centenário do Voo do 14 bis, o sistema aéreo brasileiro colapsou. Antes do elo final, essa corrente foi construída com diversos desgastes estruturais de aviação civil. Um elo importante foi a drástica redução na oferta de voos, tanto nacionais quanto internacionais,
operacionais, que provocou o colapso da Varig. Em julho daquele ano, a companhia fechou as portas de vez. Se já era difícil embarcar, era ainda mais custoso conseguir uma acomodação em caso de um voo cancelado. Não tinha hotel. A tragédia com o avião da Gol escancarou ainda mais a deficiência de alguns aeroportos e as condições de trabalho dos controladores de voo, que 6 meses após o acidente cruzaram os braços e paralisaram 49 aeroportos do Brasil. Entre o final de 2006 e o início de 2007, um dos lugares mais caóticos deste país era um saguão de aeroporto. Viajar de avião era uma missão muito cansativa. Mas voltando ao dia 29 de setembro de 2006, o dia começava com a lembrança do sequestro do voo 375 da VASP, que havia acontecido exatamente 18 anos antes. Eu conto sobre esse sequestro aqui no episódio 571. Naquele dia, a Embraer entregou mais um dos seus 885 aviões executivos fabricados em 2006. Daquela vez, a encomenda era da empresa americana Excel Air. A fabricante brasileira estava interessada no mercado dos Estados Unidos, tanto que 5 meses antes havia inaugurado um hangar no Aeroporto Internacional de Nashville, lá no Tennessee. Em São José dos Campos, na sede da Embraer, a aeronave entregue era um Legacy 600, o modelo lançado naquele ano que quase dobrou a receita da linha executiva da fabricante. Recente também era a certificação da FAA do avião, que tinha sido adquirida no terceiro trimestre de 2006. Era novinho. Era um projeto clean sheet, como a gente chama. Era desenvolvido do zero. A Excel Air, uma empresa de táxi aéreo, que a sede em Long Island, lá em Nova York, pagou pelo Legacy o valor de mercado praticado naquele momento, 25 milhões de dólares. O jato tem capacidade entre 8 e 13 passageiros e velocidade de cruzeiro de 850 km por hora. E ele impressionou tanto os compradores que, enquanto os caras estavam ali avaliando a aeronave, os caras já falaram: Esse avião tá pronto para viajar já. Vamos adiantar a nossa volta em um dia. O avião foi registrado com o prefixo americano November 600 XL, ou Excel, e deveria chegar na Flórida no último dia de setembro de 2006. Para isso, o Legacy partiria de São José dos Campos, no interior de São Paulo, rumo a Manaus, onde faria um pernoite para abastecimento e entrega da documentação, a burocracia de exportação. No dia seguinte, faria a etapa final entre Manaus e Fort Lauderdale, onde a Embraer possui suporte técnico. Como a operação precisou começar um dia antes, em 25 de outubro, a Excel Air escolheu pilotos americanos para fazer esse traslado. Durante 4 dias, Joseph Lepore e Jean-Paul Palladino deveriam estudar o novo equipamento, as cartas aeronáuticas, as particularidades do espaço aéreo brasileiro e realizar voos de instrução. Era a primeira missão dos 2 pilotos no Brasil. Para Palladino, era inclusive a sua primeira operação fora dos Estados Unidos. Os treinamentos incluíram 20 horas de simulador de voo, estudo de software do Legacy com tutoria dos engenheiros da Embraer, além de voos com instrutores. E nessa etapa, o Palladino e o Lepore revezavam os papéis de comandante e copiloto. Apesar do Lepore ser um piloto mais experiente, o Palladino estava mais habituado a pilotar outros jatos do fabricante, como o Embraer ERJ-145. Por isso, ele foi o único a fazer manobras críticas como de stall durante os voos de treinamento. O traslado desse Legacy também seria a estreia de Lepore e Palladino voando juntos, uma configuração única, já que nos planos da empresa, os 2 pilotos serviriam apenas como comandantes. Essa informação não é uma curiosidade de bastidores. Na verdade, é o primeiro elo da corrente e consta no relatório final como um dos fatores contribuintes para o acidente. Além do baixo entrosamento, nenhum dos 2 conhecia a fundo os sistemas da aeronave que eles estavam voando. Conversas gravadas na cabine de comando revelaram um ambiente extremamente descontraído e desfocado, com o uso desmedido de palavrões, pouca adesão à fraseologia padrão da aviação e desrespeito às autoridades brasileiras. Essas graves falhas de CRM foram definidas no relatório do CENIPA como airmanship insatisfatório, ou seja, o nível de comprometimento dos pilotos americanos era baixo, o que comprometeu a segurança daquele voo e a eficiência da operação. A Excel Air tinha uma exigência para o plano de voo do traslado do Legacy: sobrevoar a região da Amazônia durante o dia. Por isso, às 13h15 daquela sexta-feira, o avião estava em pré-voo, na pista do aeroporto de São José dos Campos. Todos os horários que eu falar a partir de agora, eles são convertidos para o horário de Brasília, seguindo o padrão do relatório do acidente. Naquela tarde, o comandante Lepore fazia os procedimentos de checagem, enquanto o copiloto Palladino, ainda em solo, ajustava em um notebook o software do jato, e ainda sendo ajudado pelos engenheiros da Embraer. 5 passageiros
embarcaram. Entre eles havia um brasileiro que viajaria apenas até Manaus para ajudar na expedição dos documentos. Os outros 4 eram americanos, um executivo da Embraer, 2 da XLR, além do jornalista Joe Charkey, que se tornou um personagem conhecido depois desse acidente. Quando Palladino se juntou ao comandante Lepore na cabine do Legacy, solicitaram a decolagem para a torre de controle, que respondeu em um inglês mais ou menos. November 600 X-Ray Lima liberado para Eduardo Gomes, nível de voo 370. Eduardo Gomes é o nome do Aeroporto Internacional de Manaus, e essa instrução da Torre de São José dos Campos foi apontada pelo CENIPA como causa contribuinte do acidente. Mais um elo da corrente se formava. No primeiro trecho daquela operação, o nível de voo 370 não era um problema, porque eles iam usar a aerovia Uniforme Whisky 2, que conecta São José dos Campos até Brasília, só que é uma aerovia de mão única. Só que a partir de Brasília, o Legacy seguiria pela aerovia Uniforme Zulu 6, ia na contramão, era uma via de mão dupla. Essa instrução do controlador no momento da decolagem fez os pilotos entenderem que o nível 370 deveria ser mantido até o destino final. Só que nenhum piloto realmente comprometido consideraria as instruções de decolagem definitivas para um trajeto longo, com duração de voo aí de 3 horas e 34 minutos. Ainda assim, a defesa dos pilotos Lepore e Palladino se apoiou nessa orientação descuidada da Torre de São José dos Campos. Vale lembrar que o plano de voo é sempre muito explicadinho sobre a altitude correta para cada trecho da rota. Um outro elo que fortaleceu a corrente desse acidente foi a desatenção do controle aéreo de Brasília, que não notificou o X-Ray Lima por voar em altitude incorreta. E chegou a hora da gente falar de um dispositivo que ficou famoso na cobertura jornalística desse acidente, o TICAS. A investigação revelou que o Sindacta 1 deixou de receber com precisão o nível de voo do Legacy, porque o transponder da aeronave tinha sido desligado. Tanto os controladores do tráfego aéreo de Brasília quanto os pilotos do Legacy não foram precisos em suas operações, já que em nenhum momento o jatinho voou no nível 360 indicado a partir de Brasília. Na cabine de comando do Legacy havia diversas distrações. A gravação de voz revelou insegurança dos pilotos por diversas vezes durante o voo, além de indisciplina com as autoridades brasileiras e desconfianças sobre a eficácia dos nossos radares. A investigação revelou que a Embraer ofereceu um curso adicional para o uso do software que informava o desempenho, o peso e o centro de gravidade do Legacy. O Palladino e o Lepore pareciam se divertir com esses dados. Era o gerenciador de dados de voo, do FMS, que fornece informações de performance e cálculo de consumo de combustível. Concentrados nos notebooks, os pilotos não notaram 2 eventos que contribuíram para o acidente quando a aeronave já sobrevoava a região de Brasília. Uma pausinha para outras informações daquela época. Em 2006, o Brasil se adaptava a um crescimento vertiginoso de passageiros no setor aéreo. Os controladores já reclamavam da falta de estrutura e apontavam vulnerabilidades na função. No início dos anos 2000, a Gol Linhas Aéreas começou as suas operações, adquirindo aviões novinhos. Foram centenas de Boeing 737, que é a aeronave comercial mais vendida da história. Uma das apostas da companhia foi o modelo 737-800, que é um bimotor que pode atingir velocidade de cruzeiro de 966 km por hora. É um gigante de quase 40 metros de comprimento e mais de 12 metros de altura, e a envergadura de 36 metros. É quase o dobro da envergadura do Legacy. Fazendo esse voo 1907, estava o Papa Romeo Golf Tango Delta, que faria a rota de Manaus, Brasília, até o Rio de Janeiro. Na parada em Brasília, toda a tripulação seria trocada. E o avião era tão novo que ele tinha apenas 200 horas de voo em 3 semanas de operação. O plano de voo do 1907 indicava a previsão de pouso em Brasília para as 18h10, com combustível suficiente para seguir voando até as 20h30, com 148 passageiros e 6 tripulantes a bordo. Era fim de estação seca e o céu estava claro e quente. Às 15h19, o comandante Décio Chaves Júnior pediu autorização à torre de controle de Manaus. O nível de voo previsto era o 410, mas o piloto perguntou se poderia voar no nível 370. O controlador analisou o pedido e respondeu: positivo. A tripulação pode solicitar um nível de voo diferente por vários fatores, como peso da aeronave, condições meteorológicas, direção do vento, nebulosidade. É critério do comandante. Às 15h35, o 737 decolou do aeroporto de Manaus. Depois de 23 minutos, ingressou na aerovia Uniforme Zulu 6, a 37 mil pés. Isso daí uns 11.300 metros de altitude.
A aeronave se estabilizou e iniciou o voo de cruzeiro. A operação seguia normalmente o planejamento do comandante Décio, com o apoio do copiloto Tiago Jordão Cruzo. Do centro amazônico até a transferência para o centro de Brasília, o Boeing da Gol não perdeu contato com o controle em nenhum momento. Apesar da bela imensidão da floresta, os pilotos permaneciam concentrados nos procedimentos de navegação do jato. Às 15h51 é feito o último contato entre o Legacy e o centro de Brasília. 4 minutos depois, o jato ingressou na aerovia Uniforme Zulu 6 sem solicitar ou receber qualquer instrução do controle aéreo. Com o nível de voo 370, o jatinho voava na contramão. O fato dos Estados Unidos terem um sistema de ATC e de controle de tráfego com sutis diferenças em relação ao resto do mundo pode ter provocado esse descumprimento de procedimentos pelos pilotos americanos. Ainda assim, todos os dados corretos estavam disponíveis no plano de voo. Cada piloto tinha recebido uma cópia ainda nos primeiros dias no Brasil. As cartas aeronáuticas que estavam no avião também forneciam a informação correta. Às 16h01, Lepore e Paladino ajustam os detalhes da operação do dia seguinte. Ele fala: Estou estimando um vento de proa de 5 nós. O Paladino fala, preocupado com a decolagem do dia seguinte lá em Manaus. O Lepore complementou: Acho que vai dar para usar o tanque cheio. Mesmo sem dominarem a pilotagem ainda do Legacy, eles focaram no planejamento da decolagem do dia seguinte, porque o aeroporto de Manaus estava operando com pistas reduzidas por conta de reformas. Qualquer atividade que tire excessivamente a atenção dos sistemas da aeronave ou da navegação pode colocar a segurança de um voo em risco. Toda vez que se fala no voo 1907, o pessoal sempre me pergunta a mesma coisa. Se o transponder é tão importante durante o voo, por que o piloto pode desligar ele? Primeiro vamos entender o que é o transponder e o que é o TCAS. O transponder funciona em conjunto com o radar secundário, respondendo às perguntas das ondas de rádio emitidas em solo. Dependendo da complexidade do aparelho, pode ser transmitido informações exatas de altitude e posição do avião. É a principal ferramenta de rastreamento dos controladores de tráfego aéreo que organizam o espaço aéreo. Nas telas dos controladores aparecem vários pontos que são identificados pelo radar primário, que funciona igual um sonar. Mas como que o sistema sabe qual aeronave é qual com tantos pontinhos na tela? A resposta está no transponder, que relaciona os dados do radar primário com um voo específico. Antes de cada voo decolar, os controladores do aeroporto de origem determinam um código para aquele voo. E os pilotos registram esse código no equipamento de bordo lá, no painel do transponder. Aí o radar do controlador, o radar fala assim, ó: Pessoal, cadê o avião com o código 4355? Qual que é a altitude? A aeronave que está com esse código inserido no transponder responde de volta para o radar: Sou eu, tô aqui no nível 350. De modo automático, o sistema em solo junta os dados e gera um alvo na tela com todas as informações necessárias para o controle de tráfego aéreo. E o sistema ainda vai além. Os transponders dos aviões conversam entre eles. Como os aviões sabem a posição relativa entre eles, a velocidade, direção e também a altitude que eles estão, é possível coordenar manobras para evitar colisões em voo somente pelos dados que são emitidos pelo transponder, sem ser necessário qualquer atitude por parte do controlador de tráfego aéreo. Essa última camada de proteção contra colisões em voo é chamado de TCAS. O piloto precisa ter a opção de desligar cada um desses sistemas, para um caso de emergência, por exemplo. Digamos que deu uma pane elétrica e está iniciando um fogo. Por segurança, o piloto tem que ser capaz de desligar aquilo. Por isso que os pilotos ainda são permitidos desligar o TCAS. Além disso, também tem um motivo operacional. Imagina todos os aviões em solo em um aeroporto. Se todas as aeronaves ligassem o transponder durante o pré-voo, por exemplo, os controladores só iam ver um borrão na tela de radar deles com tanta informação. Por isso que o transponder só é ligado na hora que o avião ingressa na pista. É provável que a tecnologia resolva esse problema no futuro. É provável não, vai resolver. Já deu para perceber que, além dos pilotos do Legacy não terem percebido que o transponder estava desligado, os controladores de voo responsáveis por aquela aeronave também não notaram que eles deixaram de receber os dados do radar secundário do Legacy. Esse Legacy agora era um ponto não identificado no radar dos controladores de Brasília. O código referente à altitude, que é uma indicação regular, foi substituído por um Z, uma indicação de irregularidade. Esse elo da corrente ganhou ainda mais força porque o controlador do setor 07, o responsável pela área, não avaliou que a aeronave que estava sob a responsabilidade dele voava em uma altitude errada. Na tela do controlador era possível ver o X-Ray Lima no nível de voo 370, apesar do programado ser 360. E sem o transponder ligado, o círculo ao redor do ícone do Legacy também desapareceu das telas do Sindacta 1
sem que ninguém percebesse. O procedimento de segurança orienta que caso o controle perca a indicação do transponder de uma aeronave, deve imediatamente contactar os pilotos pelo rádio e cobrar explicações. Na cabine do Legacy, ninguém foi informado. Naquele dia, cada controlador cuidava de 3 a 5 aeronaves, bem longe do limite, que eram 14. Uma das possibilidades de distração do controlador do Sindacta-1 era a vigilância de uma aeronave da FAB em missão de captação de imagens lá no céu de Brasília. O turno dos sargentos mudou um pouco antes da colisão, porém aconteceu sem que houvesse um briefing obrigatório dos voos que estavam ali no espaço aéreo naquele momento. Mais um elo para essa terrível corrente. Em Nabol, que é um ponto imaginário para transição de nível de voo, a manobra mais uma vez não foi feita. A partir de então, o Legacy saiu da vigilância do Sindacta-1 de Brasília, entrando no espaço aéreo amazônico. E outro elemento desse acidente que ganhou muito destaque na mídia começa a acontecer. A zona de transição recebia muitas críticas de falha de cobertura do radar, insinuando pontos cegos. O relatório final indicou que não houve qualquer tentativa de contato, nem por parte do Legacy, nem por parte do centro Brasília, entre 15h51 e 16h26. Pouco antes das 16h30, o comandante Lepore saiu da cabine para ir para o banheiro. Ao retornar, o copiloto Paladino avisou que tentou 12 chamadas para Brasília, só conseguindo resposta na última. Ainda assim, ele não conseguiu anotar os últimos dígitos daquela frequência de rádio para a próxima transmissão. No intervalo de 8 minutos, o centro de Brasília realizou 7 chamadas para o Legacy. Nenhuma foi atendida, estavam em frequências diferentes. Às 4h38, o centro de Brasília perdeu de vez as informações do radar primário do Legacy. 10 minutos depois, o jatinho tentou 12 chamadas seguidas ao centro de Brasília, todas em vão, já estavam fora da cobertura. Havia sim limitações nos equipamentos de comunicação. Das 4 opções de frequência que os pilotos poderiam ter usado, conforme era a Carta Aeronáutica Brasileira, 2 estavam indisponíveis para o controlador e uma nem sequer estava em operação. Ou seja, os pilotos americanos tinham apenas uma frequência possível que não foi utilizada, e é uma instrução que eles jamais receberam. Às 16h53, o centro de Brasília fez a última chamada às cegas, fornecendo ao jato 2 opções de frequência com o centro amazônico. 18 segundos antes do acidente, o Legacy ouviu a chamada de Brasília. Mais uma vez, sem conseguir copiar as frequências. A investigação concluiu que a falta de fluência dos controladores em inglês contribuiu nas falhas de comunicação. Às 16h56, como tudo estava estritamente checado, o comandante e o copiloto tratavam de amenidades no cockpit, quando ouviram uma pancada, seguida de um forte tranco. Não deu nem tempo de identificar o que estava acontecendo. Mas o Legacy tinha se chocado com o Boeing. O winglet da ponta da asa esquerda do jatinho riscou a asa esquerda do Boeing, cortando-a como se fosse uma lâmina. Somando as velocidades, o winglet do Legacy cortou a asa do 737 a 1.900 km/h. Faltavam apenas 23 minutos para o pouso em Brasília. O nariz do avião da Gol se inclinou para baixo, o nível de voo foi caindo abruptamente. O 737 deu um violento giro para a esquerda e muitos alarmes começaram a soar na cabine de comando. Sem 1/3 da asa de esquerda, sem o aileron, que controla o movimento de rolamento da aeronave, o 737 inclinou para o lado da asa quebrada e começou a girar em parafuso. Os pilotos ainda tentaram reagir, mas não havia nada que eles pudessem fazer. O 1907 entrou em um violento mergulho vertical que durou 63 segundos. Como o avião estava a 850 km/h, a queda rompeu a barreira do som, desintegrando a estrutura ainda no ar. Por conta da força G excessiva provocada por esse giro da aeronave, é muito provável que todos a bordo já estivessem inconscientes nesse momento. Em 10 segundos, a velocidade do Legacy foi reduzida de 850 km/h para menos de 540. Uma redução extremamente anormal durante um voo de cruzeiro. O Lepore não entendia o que estava acontecendo. Que diabos foi isso? E o Paladino rebateu com: tudo bem, somente pilota o avião, cara. A aeronave deu uma abrupta guinada para a esquerda. Os pilotos corrigiram o eixo através do manche, compensando para a direita. Essa manobra evitou um mergulho em parafuso e o Legacy continuou voando com sustentação. Eles estavam a cerca de 1.000 km de Manaus. Dentro do Legacy, Paladino usou as cartas aeronáuticas para localizar a base aérea de Cachimbo, que estava a 180 km deles. O comandante assumiu a aeronave, que é praxe em emergência. Ainda sem saber o que tinha acontecido, o Lepore e o Paladino declaram emergência. Em diálogos repletos de palavrões, Paladino reporta a Lepore que eles bateram em alguma coisa e pergunta:
você viu alguma coisa? O comandante apenas responde com: Eu olhei pra cima. 2 minutos depois do choque, Lepore finalmente se dá conta. Cara, você tá com o Ticaz desligado? O Paladino responde: É, o Ticaz tá desligado. Tudo bem, só fica de olho no tráfego, eu quero descer. O Lepore se defende. E se a gente bateu em alguma coisa? Quer dizer, a gente tava na altitude certa, né? O Paladino continua: Bom, eles estavam tentando nos dar uma frequência e eu estava tentando responder, mas eu só peguei 3 números. Lepore cogita a possibilidade do Legacy não estar no radar. Paladino responde: Os caras esqueceram da gente. Eu tentei pegar as frequências, mas isso aqui não tá certo. Eu não falei com ninguém por muito tempo e agora estamos vivos. Como sempre, o comandante é mais cauteloso. Estou preocupado com outro avião. Se não batemos em outro avião, o que mais pode ter sido? Enquanto isso, a comunicação entre os Sindactas também revelava preocupações e incertezas. O Sindacta 1 de Brasília chamou o Sindacta 4 de Manaus. Você tem esse November 600 Excel? Manaus respondeu: Temos sim, tá descendo aqui. Brasília repassou: Ele declarou emergência, tá com proa de cachimbo, uma aeronave copiou e passou pra gente. A tensão começa quando Manaus pergunta a Brasília se o Gol 1907 já está em sua FIR, a área controlada por cada centro. Peraí, qual é o cara? Manaus se explica: Gol 1907, Eduardo Gomes, Brasília. E Brasília parece surpresa: Ué, que Gol 1907 é esse? Dá pra perceber a agonia dos controladores. Rapaz, não tem nenhum Gol aqui com a gente não. Manaus, perplexo, apenas diz que tem que ter um avião da companhia no FIR de Brasília, pois já fazia meia hora que o Boeing tinha sumido do radar deles. Brasília pede um instante e chama o Sindacta de Recife, perguntando pelo Gol 1907. A resposta é negativa. Brasília chama Manaus mais uma vez. Manaus logo avisa: é o seguinte, o November... O piloto falou que ele colidiu com alguma coisa e não sabe o que foi. Brasília sente um susto. Manaus tenta entender o que está acontecendo. O November quebrou a ponta da asa e não sabe o que foi. Só que o Gol estava no 370. Você me passou no 360, não foi? E Brasília confirmou. Esse telefone sem fio fez com que os controladores demorassem pelo menos 50 minutos para terem a certeza que o Gol e o Legacy tinham se chocado. A investigação também revelou que Brasília não solicitou ajuda aos demais controladores, mesmo quando teve dificuldade em manter o contato via rádio com o Legacy. Em depoimento, os controladores chegaram a afirmar que era corriqueiro naquela época que as aeronaves perdessem o contato com o tráfego aéreo. O acidente revelou o caos aéreo e que uma complexa reformulação do controle do nosso espaço aéreo era necessária. As investigações do CENIPA revelaram que às 16h59, 3 minutos depois da colisão, o centro amazônico passou a receber informações do radar secundário do Legacy. Sim, eles ligaram o transponder e acionaram o código 7700, que é o código de emergência. Na tela do Sindacta 4 era possível ver a altimetria precisa daquele voo e o seu código de identificação na tela, November 600XL. Manaus tentou a primeira chamada com o Legacy, sem resposta. No minuto seguinte, o Legacy entrou em contato pedindo vetores para o campo de provas Brigadeiro Veloso, que é o nome oficial da base na Serra do Cachimbo. 26 minutos depois de perder o winglet, o Legacy avistou a pista da base aérea tocando o solo a 200 km por hora sem conseguir acionar os flaps. O primeiro oficial Paladino advertiu aos passageiros: coloquem os cintos, vai ser um pouso difícil. Ao tocarem o solo, o Paladino dá gargalhadas e exclama com seu vasto repertório de palavrões: estamos vivos. Os americanos pareciam não acreditar no pouso e menos ainda em suas contribuições para o que tinha ocorrido. Antes mesmo de sair da cabine, o copiloto repetia que eles foram esquecidos pelos controladores brasileiros. O relatório final informou que durante 35 minutos nem o Legacy e nem o Sindacta de Brasília tentaram contato por rádio. Minutos depois do pouso, o comandante Lepore recebeu uma ligação do Sindacta 4, que foi gravada e usada na investigação do acidente. O oficial do Sindacta perguntou a localização do Legacy na hora do impacto, mais ou menos a 100 milhas de Cachimbo, e o oficial continuou: em que nível de voo você estava? 370. O oficial confirmou: nivelado a 370? O Joe Lepore confirmou a informação. Foi perguntado se o Ticaz estava ligado. O piloto disse que não. Lepore relatou dificuldades de comunicação com os controladores depois de sobrevoar Brasília. 2 horas depois, o oficial em comando da base de Cachimbo informou aos americanos que um Boeing 737 com mais de 150 pessoas a bordo desapareceu no mesmo local, na mesma hora e no mesmo nível de voo em que eles tinham sido atingidos. Os passageiros e pilotos do Legacy prestaram depoimentos na base aérea e tiveram seus passaportes apreendidos pela Polícia Federal por 60 dias. Os destroços do Boeing foram encontrados no dia seguinte, em uma área densa de floresta amazônica na Serra do Cachimbo. O gravador de voz da caixa preta só foi encontrado com o auxílio de detectores de metal, pois estava enterrado. O relatório final do CENIPA
foi publicado mais de 2 anos depois do acidente. Até um voo de reconstituição foi analisado, onde foi descartada a hipótese de desligar o transponder de forma não intencional. A conclusão foi de que houve um desligamento inadvertido do instrumento, possivelmente devido à pouca experiência dos pilotos naquela aeronave. Embora os pilotos americanos tivessem experiência profissional suficiente para o cumprimento da missão, eles não perceberam que os procedimentos adotados estavam inadequados para o espaço aéreo que eles voavam. Em diversos momentos, eles demonstraram não estar familiarizados com as normas da ICAO, que é a Organização Internacional da Aviação Civil, que rege o espaço aéreo brasileiro e o do mundo inteiro, menos dos Estados Unidos. A falta de consciência situacional também contribuiu para que a tripulação americana não percebesse que enfrentava um problema de comunicação com o controle de tráfego aéreo e não tomaram as providências do checklist. O CENIPA ainda concluiu que a escolha daqueles pilotos para a entrega do Legacy foi inadequada, pela falta de conhecimento de procedimentos exigidos naquela rota. O modo de transferência entre os setores de tráfego aéreo também foi considerado incorreto e contribuíram para o acidente. De uma hora para outra, o nosso espaço aéreo passou a ser questionado mundo afora. Vocês lembram do jornalista que estava a bordo do Legacy? Então, em dezembro de 2008, ele publicou um artigo na revista americana Vanity Fair com o título The Devil at 37,000 feet, ou O Diabo a 37 mil pés de altitude. O Joe Sharkey descreve o acidente desta maneira: quais são as chances? Foram tantas as chances do acidente não acontecer e tantas maneiras de quebrar a corrente de eventos que o levou a acontecer que parecia que o mal estava agindo. O Supremo Tribunal Federal determinou a abertura de uma CPI sobre o apagão aéreo em 2007. Operação padrão de controladores de voo, pane no sistema de controle, retirada de aeronaves para manutenção, nevoeiros e obras em aeroportos foram os outros elos da corrente desse apagão aéreo de 2006-2007. Menos de um mês depois da colisão do Legacy com o 737, controladores de voo protestaram em 8 aeroportos do país. Na sequência, 5 operadores da Torre de Brasília se recusaram a trabalhar. O Natal de 2006 foi marcado por tumultos e quebra-quebra nos aeroportos brasileiros. Em Guarulhos, passageiros chegaram a invadir a pista na tentativa de impedir um voo da TAM de decolar. O Carnaval de 2007 acumulou mais de 300 voos atrasados. No mês seguinte, em nova paralisação, controladores de voo publicaram um manifesto dizendo: "Não confiamos nos nossos equipamentos e não confiamos nos nossos comandos." O movimento foi considerado motim e a aeronáutica expulsou 7 militares da instituição. O governo responsabilizava as companhias aéreas pela crise. A ANAC apontava para problemas de infraestrutura aeroportuária e ações dos controladores de voo, pedindo pela desmilitarização do setor. E o apagão aéreo ainda causaria mais um desastre. Menos de 300 dias depois da colisão do Legacy com o Boeing 737, o Airbus A320 da TAM não conseguiu pousar na pista de Congonhas, se tornando o maior e último acidente aéreo no Brasil. Deixe o valeu demais se você gostou do conteúdo histórico desse vídeo. Considere se tornar apoiador do canal clicando no botão Seja Membro. Você recebe conteúdo exclusivo de bastidores e o seu nome aqui nos créditos finais. Um grande abraço e até o próximo voo.